Sejam todos bem-vindos. Como eu falei no grupo, a recapitulação vai ser 10 minutos. Aí, no final, se alguém que não veio a semana passada tiver alguma dúvida, porque foi rápida a recapitulação, a gente pode sentar e tirar essas dúvidas, tá bom? Mas eu não vou fazer ela muito longa, porque senão desanima quem já estava semana passada, tá bom? Então, a gente viu a semana passada que o papel mais importante do mundo foi dado a amadores. E aí a gente poderia se sentir mal e pensar que a gente não teria condições de fazer isso. Mas a Bíblia nos deixa um guia seguro, um manual do construtor lá, quem fez, quem criou, que conhece a fundo o ser humano, deixou para a gente um manual de como a gente pode abençoar nossos filhos através de uma criação dentro dos princípios da palavra de Deus. Aí nós vimos que um problema que às vezes acontece muito ao criar os filhos é que o pai puxa para um lado e a mãe puxa para o outro. E nem estamos entrando nos méritos de quem é certo ou errado, mas na questão dos princípios. Lá em Amós, capítulo 3, verso 3, fala assim: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, é necessário o casal fechar naquela sua convicção de como vão criar os filhos, para que não fique cada um puxando a corda, um para o lado e outro para o outro. De repente você fala assim: mas meu marido não está aqui, ou minha esposa não está aqui. E aí entram os detalhes da graça de Deus que nos ajuda nesses momentos, nessas situações extraordinárias, tá bom? Mas quanto possível, o máximo que a gente puder, o ideal é que os dois andem juntos. Em Mateus 12, Jesus ele responde a uma crítica que ele estava recebendo. Eram os fariseus dizendo que ele expulsava o demônio pelo poder de Beelzebu. E aí Jesus responde: um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E que ele não fazia isso mas em nome de Beelzebu, mas sim em nome do Pai. E esse princípio, ele está falando daquela situação, mas esse princípio funciona em tudo. Um reino dividido não vai subsistir. Então, se o casal estiver dividido, eles não vão conseguir vencer a batalha. E lá em Eclesiastes 4 a gente viu que é melhor serem dois do que um, porque terão melhor paga do seu trabalho. Isso quer dizer o seguinte: quando eles estiverem fazendo, o resultado vai ser melhor. Então, se os dois andarem juntos, o resultado é melhor. E a gente viu que o guia que Deus deixou, ele é seguro, e nós passamos por vários textos da Bíblia, vendo o papel da Escritura na vida da gente. Fala que ela é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, corrigir e instruir em justiça. E aí nós vimos que a palavra, ela é que instrui, que corrige. Ela que vai mostrar para a gente, dar instrução de como nós devemos agir. Em todas as áreas da vida, inclusive na criação dos filhos. Aí nós vimos que ela é viva e eficaz. Os princípios que ela dá funcionavam há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, e funcionam também hoje. E aí também nós vimos uma série de benefícios que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. Diz que feliz é aquele que ama e guarda as Escrituras. Então, a prática da palavra de Deus traz felicidade. A prática da palavra de Deus vai trazer para nós segurança e felicidade. Ou seja, os princípios colocados em prática vão ajudar para que nós possamos criar nossos filhos. E nós terminamos no Salmo 127. Vamos abrir lá de novo? Salmo 127. O versículo 1 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se Deus não abençoar, a gente não vai ter êxito no nosso trabalho. Mas se nós colocamos em prática aquilo que Deus diz, em obediência ao que a palavra dele diz, vai funcionar e Deus vai abençoar. Mas nós precisamos da bênção de Deus nesse trabalho tão difícil que é criar filhos. E versículo 3 diz que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão.
Nós queremos filhos, quando nascem a gente acha lindo, quando eles são bebezinhos, aquela coisa fofa, só que de repente eles põem as garras de fora e começam o seu plano de tomar conta do lar e de dar um golpe de Estado e assentar-se no trono daquela casa, não é assim? E aí a gente começa a entrar em pânico, como que aquelas coisinhas assim tão lindas conseguem fazer isso com a gente. Mas a gente nunca deve se esquecer, mesmo nas horas que a gente estiver em lutas, estiver desesperado porque virou adolescente, diz que filho é igual videogame. A próxima fase sempre é a mais difícil. Então aí quando ele está na fase da adolescência, tudo, quando você começar a querer se desesperar, lembre-se que Deus diz que os filhos são uma bênção, são herança de Deus, são um galardão. E a gente não deve desanimar, mesmo quando a gente não vê as coisas que a gente gostaria de ver. E aí no verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E aqui é interessante isso daqui. Aí o verso 5 fala, feliz é aquele que enche a sua aljava deles e não vai ser envergonhado. O assunto aqui é que na época as pessoas tinham que ter muitos filhos, porque tendo muitos filhos, ele teria bastante mão de obra para a lavoura, e na hora de uma briga na porta da cidade, tinha mais gente para estar gritando a favor dele. Então, quando havia uma disputa para decisão de alguma coisa, diferença de opiniões, os marcos de uma terra, eles iam para a porta da cidade, e aí ficava aquele bando de filhos junto, pondo pilha na coisa. E geralmente ganhava quem falava mais alto. Claro que tinha os juízes, tinha essas coisas, mas ganhava força ter muitos filhos. Hoje em dia, a terra já está bastante cheia, aquela ordem de encher a terra que foi dada para Adão e Eva e para os filhos de Noé, a gente não precisa estar sozinho querendo cumprir essa tarefa de encher a terra. Então, encher a aljava de filhos seria 5, 10, quantos que seria? Não seria essa questão do que ele está falando aqui. Está falando assim, naquela época era preciso isso. E feliz é quem tem flecha para atirar quando precisa. Então, a aljava tem que ter flecha. Então, nós temos os nossos filhos, só que assim, a flecha pode ser a melhor possível. Porém, se cair na mão de uma pessoa desastrada, ele pode se matar com a própria flecha. Então, o valente é aquela pessoa que sabe lidar, que sabe usar o arco, que sabe apontar a flecha. É ele que vai fazer a diferença. E nós temos que pensar que os filhos são flechas nas nossas mãos. E a direção para onde nós apontarmos essa flecha é para onde ele vai. E por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus para saber os princípios dela, para não direcionarmos nossos filhos para a direção errada. Bom, começando de hoje, todo mundo percebeu no grupo, todos estão no grupo? Tem alguns que não, tá. Vamos fazer assim, depois, quem não tem, passa para mim o seu WhatsApp para a gente pôr aqui, porque eu passei no grupo a apostila do que foi falado semana passada, e eu passei a dessa semana e a da próxima. Está lá só a lição 2, mas provavelmente são 13 páginas, a gente não vai fazer tudo hoje. Provavelmente vai ser hoje e a semana que vem dessa parte. Então, quem não está, entra, aí a gente manda de novo no grupo, depois de inserir todo mundo, tá bom? Quem tem, se quiser ir acompanhando, fica à vontade. Parte do que nós vamos falar hoje, vamos por assim, não vou dizer tudo, mas uma boa parte. Por quê? O livro é muito bom, eu peguei muitas ideias ali, mas algumas coisas não são do livro, são da gente mesmo. Então, o que tem ali no livro, eu peguei muitas ideias, se você ler o livro você vai ver que tem muitas ideias. Tem outras que a gente colocou, mas que ajudam muito. E por que eu estou citando isso para vocês? Eu estou citando por alguns motivos. É errado você pegar um livro e você seguir aquele livro como sendo a palavra de Deus. Isso é errado. Quem faz isso é seita. Por exemplo, os adventistas, você não é batizado na igreja adventista se você não declarar publicamente que os escritos de Ellen White são infalíveis. Então, quem pega um livro e daquele livro segue como se fosse Bíblia, isso está totalmente errado, tá, gente? Agora, Deus às vezes usa dos livros para trazer luz para a gente dentro daquilo que a palavra diz. Então, quando o livro ele tem princípios bíblicos, ele pode nos ajudar. E às vezes você gosta de ler.
Então é uma leitura boa para fazer. O nome do livro chama Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. Então é um livro muito bom. Aqui eu vou pegar alguns princípios, nós vamos entrar em algumas das coisas, mas o livro está bem completo, tem explicações muito boas. Bom, quando eu falo de pegar ideias de um livro, é porque nenhum de nós nasce sabendo tudo e nenhum de nós é autossuficiente. Tudo que nós temos de informação, nós ganhamos de alguém. Você ouviu uma pregação, você leu num livro, você leu no outro, e você está comparando isso com a palavra de Deus. E essas leituras vão influenciando a sua mente. Por isso que é importante ter boas leituras, e não más leituras, porque senão vai influenciar para o lado ruim. Mas tudo tem que ser analisado à luz das Escrituras. A base nossa é a Bíblia, e não os livros. A nossa vida tem que ser direcionada pelo que Deus diz na palavra dele. Agora, às vezes, alguns livros nos ajudam a ver aquilo que a palavra diz e a gente não percebeu. Porque a gente, às vezes, passou batido em algumas áreas, leu muito rápido e não percebeu que aquele versículo estava ali. É como uma pregação. Você já não esteve na igreja uma hora e ouve uma pregação e você fala assim, nunca tinha prestado atenção nesse texto? Não é assim com a gente? É o mesmo princípio, é a mesma ideia. Bom, então vamos lá. O livro, ele, na parte introdutória, ele fala sobre aquilo que a gente já falou semana passada, que a Bíblia é o único guia seguro para a gente cumprir essa tarefa. Tá? Nós não podemos nos desesperar nessa tarefa que nós temos, porque Deus ainda deixou um guia para que a gente desempenhe bem essa tarefa, e esse guia é a Bíblia. Vamos em Colossenses 3, 20 e 21 e Efésios 6 e ver os princípios dessa semana. Eu tenho alguns avisos, no fim, mas eu estou esperando ver o horário que todo mundo chega, depois eu passo esses avisos para vocês. Colossenses 3, verso 20 e 21. Capítulo 3, versos 20 e 21, diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vou só passar rapidinho, porque mais para frente a gente vai entrar nos detalhes desse texto. Mas, para os filhos, Deus dá uma ordem: obedeçam aos pais, porque isso é o que Deus pede de você e é grato diante de Deus. E nós, pais, temos que cuidar para não irritarmos os nossos filhos e deixá-los desanimados. Mais para frente a gente vai entrar em formas de como que a gente pode desanimar nossos filhos através da forma como nós os corrigimos, da forma como nós cuidamos das situações que surgem na vida. Efésios capítulo 6, versos 1 a 4, fala assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e administração do Senhor. Quando uma criança está brincando, e aquilo é perigoso, e você vai lá e tira o brinquedo, que era uma faca, que estava na mão da criança, e a criança fica com raiva, a gente quebrou esse mandamento? Não. Então nós vamos ver como que nós podemos provocar nossos filhos a ira, mediante ordens sem sentido, disciplina sem amor, maneira de agir de um jeito e no outro dia agir de outro, você deixa a criança totalmente insegura, tá? Mas nós vamos depois entrar nesses detalhes. Então, muitas pessoas têm filhos, amam as crianças, mas não querem agir como pais, porque o pai tem que exercer autoridade. Criai-os com disciplina e na administração do Senhor. Um dos papéis que cabe aos pais é ter autoridade sobre as crianças. Criar os filhos assim: filho, você quer o que hoje? Você vai querer, não estou dizendo que um dia na vida não posso, tá? Mas todo dia, você vai querer comer o que hoje? Você vai querer comer radite? Você vai querer comer jiló? O que você vai querer comer? É assim que faz? Vai dar certo com criança assim? Ele vai querer só porcaria o dia inteiro. Ele quer salgadinho, quer docinho, quer brigadeiro.
Nós, como pais, é que devemos ter autoridade dentro de casa. Deus colocou os pais no comando e nós, crianças, no comando. Tá? Então, devemos exercer essa autoridade de forma gentil, porém firme. Quem está no comando? Deus colocou a gente. Não é a gente que quer tomar esse lugar. Deus colocou a gente para fazer isso. Então, somos chamados a exercer uma autoridade que direcione os nossos filhos e que dê segurança para eles. Pais que não exercem autoridade criam filhos desorientados e frustrados. Aí você fala, não, mas se eu fico lá pegando no pé dele, ele fica chorando, ele fica gritando. A criança sem orientação, sem o pai exercendo autoridade, ela fica perdida no mundo. Porque ela não sabe a direção que ela tem que ir, não apontaram para ela a direção correta. Tem fases diferentes que a gente vai discutir, tem formas diferentes que a gente vai entrar, mas exercício de autoridade é papel dos pais. Nós é que devemos estar no comando, e não eles, e não as crianças. Tá bom? Provérbios, capítulo 22, verso 6. Vamos olhar ali, Provérbios 22, 6. Fala assim, ensina, Provérbios 22, 6. O livro de Provérbios vai ser o que a gente vai usar mais, tá bom? Então, se quiser pegar a fitinha da Bíblia e deixar marcada ali, é o que a gente vai mais usar. Verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O mundo traz uma ideia, de um modo geral, que nós temos que ser rebeldes contra as autoridades, não é isso? Hoje em dia, não só hoje em dia, mas de muitos anos para cá, tem aquela ideia, se há governo, eu sou contra, não é? Se tem alguma coisa que alguém mandou, eu sou contra, eu não aceito ninguém mandando em mim. Só que as pessoas se esquecem que o coração humano não fica sem dono. Se Deus não mandar, o pecado vai mandar. Se Deus não mandar, o mundo vai mandar. A gente, de qualquer forma, até o mais rebelde que seja, que diz que ninguém manda nele, ele está sendo manipulado e alguém está mandando nele, e o mundo está mandando nele, e Satanás se aproveita da rebeldia e dirige ele para o lado errado, porque o coração humano não fica sem dono. Se eu não aceito a autoridade de Deus, eu vou aceitar de outro. Então, no mundo rebelde, onde se levanta contra as autoridades o tempo todo, nós não podemos deixar que isso nos afete, tá bom? Porque Deus colocou a gente como autoridade. Nós não podemos deixar que esse ensinamento do mundo tire de nós aquilo que Deus colocou para nós como pais. Somos autoridades sobre os nossos filhos. E eles devem respeitar aquilo que a gente fala. Aí você fala, o problema é como? Bom, a gente vai passar por essas partes também. No próprio 22,6, quando ele fala ensina a criança, a ideia aqui traz uma ideia de você não simplesmente ditar ordens, não é ditadura, não é você é obrigado isso, é obrigado aquilo, você olhou, fulminou ele com os olhos, ele já sai correndo. Não é essa a ideia. O ensino, ele é algo que vem, entra na pessoa e influencia a pessoa na forma como ela vai andar ou como ela vai agir. Então, a ideia aqui é de pastorear o filho. Um pastor de ovelhas, ele pega e dá proteção para suas ovelhas? Sim, né? Ele dá comida para suas ovelhas, ele dá água para suas ovelhas, ele protege elas no vale da sombra da morte. Vamos lembrar o Salmo 23, né? Esse é o papel do pastor de ovelhas. Então nós temos que dar comida, água, proteger de perigos, certo? Quando eles estão passando por uma dificuldade, estar junto com eles, para eles não temerem o vale da sombra da morte. Só que a gente se esquece que isso também envolve a questão espiritual e emocional. Eu tenho que dar alimento espiritual para eles, eu tenho que dar firmeza dentro dos princípios que Deus dá, eu tenho que protegê-los
dos perigos que o mundo oferece, tá bom? Então, pastoreio é uma palavra que define bem o nosso papel para com os nossos filhos. Nós não somos simplesmente alguém que determina as coisas para eles, mas nós cuidamos da forma como nós ensinamos, para que aquelas mensagens cheguem ao coração deles e eles peguem e comecem a agir em direção a quem? A Deus. Nós temos que lembrar o seguinte, eu vou cuidar com as palavras, porque o propósito aqui não é crítica, o propósito aqui é princípio de Deus para a criação dos filhos, tá bom? Então vou medir palavras para não virar um all-way, tá? Todo filho, toda criança, todo adolescente, chega uma fase que ele quer mandar em casa, todos, tá bom? Não tem aquele santinho que nunca passou por essa fase. Quem já tem os filhos maiores sabe disso, não é verdade? Tem aquela fase que eles querem mandar em tudo e todos. E nós temos que pensar qual o nosso papel nessa hora. E aí, nessa fase de rebeldia, onde eles tentam ganhar o poder, tá bom? Então, nessa fase dessas coisas, às vezes, os nossos filhos se apegam com pessoas que vão jogar os filhos contra a gente. Por quê? Se aproveitam disso. A fase onde mais se pega, as seitas mais tiram as pessoas da igreja é na adolescência. Por quê? Todo adolescente, ele questiona tudo. Uns mais, outros menos, mas questiona. Tá? E alguns de vocês que estão aqui hoje, eu conheci adolescente, né? Felipe, Paula, essas coisas, eles nunca questionavam nada, né? E outros mais aqui, só para brincar, só para acordar. E a gente pensa que vê aquelas coisas e tudo, e o pai fez um péssimo trabalho, o pai não tem o coração do filho, o pai não ensinou o coração. E aí vem as seitas, tipo, por exemplo, os muçulmanos, com mensagens na internet. Vem a bocanha, porque ele está questionando tudo, a fé dele, a crença do pai, que tudo aquilo não tem nada a ver. Aí vem os testemunhos de Jeová e abocanham. Porque é a fase onde os nossos filhos estão mais suscetíveis a essas coisas. Porque eles estão questionando tudo. Você, pai, não entre em desespero. Dobre o joelho, mas não entre em desespero. Ore muito quando surgir essa fase. Ensine, ore. Nós vamos falar sobre a idade da adolescência também. Mas não pense assim, eu fiz tudo errado, então não tenho o coração do meu filho me odeia agora porque nunca fiz certo. Mas você deve pensar o seguinte, ensina a criança no caminho que deve andar. E uma hora, aqueles princípios que ele ouviu, vão voltar à mente dele. E ele vai voltar para o caminho certo. Tá? Eu conheço algumas pessoas, tinha um colega de turma na escola, que ele era filho de pastor. Mas assim, era terrível. O testemunho dele, a maneira dele agir e tudo. Anos depois, fiquei uns 5, 6 anos sem vê-lo, e ele nem ia na igreja na época. Eu encontro ele na igreja. Ué, o que você está fazendo aqui? Ele falou, você está estranhando que eu estou aqui, mas sabe de uma coisa? Eu passei por aquela fase de rebeldia, de fazer tudo errado, mas aí eu comecei a olhar as coisas, comecei a pensar no que o pai falava, comecei a ver como que você agia na escola, e uma hora Deus me cutucou e eu voltei para o caminho. Então, às vezes, vai ter essa fase de dificuldades, mas aqueles princípios ainda estão lá dentro, uma hora Deus usa para trazê-los ao arrependimento. Tá bom? Eu queria só abrir esses parênteses, porque talvez alguém está passando por isso agora e está precisando de um ânimo. Não dá para esperar mais 2, 3 semanas quando a gente vai falar de adolescentes, e aí já vê que existe esperança para a gente, tá bom? Capítulo 13, verso 20 de Provérbios. Provérbios 13, o verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. É um texto forte, tá bom?
Mas a gente tem que pensar o seguinte: nós, como pais, nós não estamos vivendo uma ditadura dentro de casa, mas nós precisamos mostrar, através da nossa vida, do nosso ensino, através de correção, o frescor e a vitalidade de uma vida direcionada para Deus. Porque um pai sábio vai influenciar o filho, e no convívio com o filho, andando junto, o filho vai se tornar sábio. Anda com o sábio e você vai se tornar sábio. Então nós precisamos pensar que o nosso papel está o seguinte: eu vou viver uma vida dedicada a Deus, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, tendo a palavra como autoridade sobre a minha vida, e meu filho vai observar isso na minha vida, e o andar junto comigo vai tornar o meu filho também sábio. O contrário também acontece, né? Que diz assim: se você for pro lado do mal, né? Aí também vai se tornar mal. Às vezes a gente tem dificuldade com a autoridade dentro de casa, principalmente quando os filhos são um pouco maiores, porque eles não percebem, eles não veem em nós que nós nos sujeitamos às autoridades, que nós nos sujeitamos à autoridade de Deus e à autoridade da palavra de Deus. Eles veem a gente dentro de casa, chegando em casa, falando mal da liderança da igreja, mal do pastor, falando mal do chefe do meu trabalho, e toda hora a gente está questionando e reclamando de autoridades, dizendo que não vai se sujeitar a essas autoridades. Aí depois eu quero que meu filho ele se sujeite à minha autoridade. Ele não está andando com alguém que é sábio e põe em prática o princípio de Deus de autoridade. Logo, ele aprende de mim o quê? A rebeldia. E ele vai ser um rebelde. Por mais que eu fale, aqui quem manda sou eu, aqui a autoridade sou eu, a Bíblia diz que você deve me obedecer, aí ele vê que eu não obedeço às outras autoridades que estão sobre mim, ele vai seguir o que eu falo ou o que eu faço. Porque a Bíblia diz: anda com o sábio e você vai se tornar sábio. Mas o contrário também acontece. Se você não andar com o sábio, você andar com o insensato, você vai ser mau. Bom, a questão toda está no âmago do problema. Nós queremos, a princípio, às vezes quando a gente quero aprender como criar filhos, às vezes a gente vem naquele desejo de corrigir o comportamento errado do meu filhinho querido. Porque ele está gritando, ele está me respondendo, ele já está querendo mandar em mim com 3 anos de idade, com 6, com 8, com 10, com 15. Então a gente quer corrigir esse comportamento errado. Mas a gente esquece que existe um âmago, a raiz desse problema. E a gente quer só modificar a conduta, fazendo deles robozinhos que vão seguir aquelas ordens, mas o dia que eles saem de perto da gente, muda completamente. Então, Provérbios capítulo 4, verso 23, ele mostra para a gente onde está o problema. E às vezes a gente está correndo na direção errada, está dedicando os esforços todos numa coisa, quando existe outra muito mais importante. 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida. Daqui de dentro é que vai sair esse comportamento errado. Quando os nossos filhos estão agindo errado, existe um problema lá dentro. Então o comportamento, ele é a expressão e o fluir do coração dos nossos filhos. Quando eles estão brincando em 3, 4, e tem um brinquedo aqui que um está brincando, eu vou lá e tomo, um vai lá e toma e puxa daquela criança, e aí começa aquela briga de tapa, puxão de cabelo, dentada e tudo mais, a gente se preocupa naquela briga. Mas a razão daquilo foi talvez, provavelmente o quê? O egoísmo. Eu quero para mim, não importa se você está com o brinquedo. E o outro também, provavelmente, foi o egoísmo, porque ele não queria emprestar, porque é meu. E a gente quer corrigir o quê? Só a briga do momento. E a briga vai acontecer em outras situações. A gente tem que se preocupar que nessas horas a gente tem que ensinar nossos filhos, por exemplo, que o egoísmo é contra Deus, e esse egoísmo vai destruir as nossas vidas. E vai provocar um casamento frustrado, porque se tudo tem que ser do meu jeito e tudo que é meu, no casamento eu vou agir da mesma forma. Eu fui treinado desde pequenininho de que tudo é meu. Então,
dentro de casa também o pau vai comer depois que eu casar. Então nós temos que treinar nossos filhos dentro do âmago do problema, e não só a aparência do comportamento. Em Marcos 7, 21 e 22, Jesus fala algo muito interessante sobre esse âmago do problema. Marcos capítulo 7, versos 21 e 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então não adianta a gente querer só corrigir a forma externa do que está acontecendo. Nós podemos conseguir segurá-los por um tempo nessa correção do externo. Mas se nós queremos criar filhos que lá na frente vão continuar andando no mesmo ensino, nós temos que atingir a fonte do problema. Tá? Porque é lá dentro que as coisas começam. Lucas 6, 45. Lucas capítulo 6, o versículo 45. O homem bom, do seu bom tesouro do coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, muitas vezes a gente tenta corrigir o que o filho falou, mas a gente não está olhando lá dentro a fonte contaminada que está se expressando através disso. Uma pessoa acostumada, agora vamos pensar vamos pôr um pouquinho para adulto, depois voltar para as crianças. Uma pessoa que fala palavrão o dia inteiro, parece doce na boca dele. No fundo você começa a questionar, até que ponto essa pessoa tem um coração transformado, não é assim? Porque ele só gosta de falar podridão, só gosta de falar palavrão, só gosta de falar mal dos outros. Então a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente vê uma pessoa com essa característica como adulto, a gente tem que pensar que desde pequenininho a gente tem que corrigir o coração, para que lá na frente ele não continue agindo assim. Se o problema dos nossos filhos, ele é mais profundo do que o que a gente imagina. O problema dos nossos filhos não está no comportamento em si, mas sim na causa, naquilo que está lá dentro, que provoca aquele comportamento. Tá? É mais preciso, você precisa ir mais a fundo. Você precisa chegar no coração. Por que ele está agindo daquela forma? Pode ser egoísmo, pode ser... E às vezes um problema que está acontecendo com ele na escola. Hoje as crianças estão entrando muito cedo na escola. E você às vezes não faz ideia do que está acontecendo na escola com a criança. A minha irmã, ela é professora em São Paulo, de classe de 2 anos de idade, 2 a 3 anos só. Tá? O ano passado ela estava com 4 anos. Aí tem uma menina lá. Ela está cantando uma música e de repente cantando um hino, e ela no meio, acabou de cantar o hino, ela já emenda com rap e sai dançando e brigando com os colegas. Opa, obrigado. Outro exemplo foi a menina chega, e ela chega, põe a mão nas costas da minha irmã e fica orando por ela. E no meio da oração, uns 5 palavrões saem no meio. E está falando de 2 a 3 anos. Então, às vezes a mãe está ensinando em casa a criança a orar, às vezes a mãe está ensinando em casa a criança a cantar, mas ao mesmo tempo a criança vê da mãe ou do pai o palavrão saindo das coisas, não é assim? Aí seu filho está nessa escola, e ele começa a ouvir essas coisas e começa a achar normal, desde pequenininho. Então nós temos que estar bem atentos, porque
às vezes, nós estamos ensinando coisas externas, que é importante, tá, gente? Ensine corinhos para os seus filhos, faça ele decorar versículos, ensine eles a orar. É importante isso. Não estou dizendo que não é. É para ensinar isso. Mas a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente cria neles aquele comportamento externo tão bonitinho, ele sabe um monte de coisa para falar, para isso e para aquilo, mas a gente está esquecendo que o coração tem coisas podres que a gente precisa corrigir. Bom, vamos lá então. Influências que moldam. Pensando no papel que a gente tem pela frente. Existirão muitas e muitas situações e muitas influências que terão sobre os nossos filhos. Que nem eu falei o exemplo de uma escolinha, certo? Aí na escolinha ela vai sofrer influências ou não? A criança? Sim. Ela vai sofrer influência do mundo? Sim. Agora fica aquele dilema nosso como pais. Como que nós vamos agir sendo que existem tantas influências? A turma do ano passado, minha irmã estava ensinando, o menino chegou assim: ô tia, seguinte, prof, eu quero dizer para a senhora que quando eu estiver no semáforo, que a gente estiver pegando as coisas lá, você já imagina o que seja, 4 anos de idade. Então, eu quero que você diga o seguinte, eu sou a prof. Cris, e o Zé falou para mim que eu tenho passe livre. Com 4 anos de idade. Aí a gente pensa, eu ponho minha criança, meu filhinho, meu anjinho, que entre aspas, né, que não é tão anjinho assim, e ele vai estudar ali do lado. Vai ter uma briga com influência ou não? Não. Vai ter, né? E aí um dia eu ouvi uma pregação, era um retiro de pastores só, tá? E aí o pastor falando assim, gente, a coisa mais difícil do mundo é ser pastor hoje. Porque a gente tem 1 hora de pregação no domingo para desfazer tudo aquilo que o pessoal ouviu a semana inteira na internet e que tem tanta heresia no meio que o pessoal fica todo confuso em casa. Influências. Se as coisas influenciam a gente no dia a dia, nós adultos, imagina nossos filhos. Então vamos olhar um pouquinho sobre isso, pensar um pouquinho sobre isso para também a gente não entrar em desespero, porque se eu parasse aqui todo mundo entra em desespero, né? O que vai ser dos meus filhos nesse mundo tão terrível que existe hoje? Então, as pessoas que rodeiam os nossos filhos, as circunstâncias da vida vão influenciá-los de alguma forma. Mas, mais importante que a influência que eles recebam, é a forma como eles são dirigidos nos problemas e como eles vão reagir a essas situações. Você chegou em casa, trabalhou o dia inteiro, você pegou seu filho na escola e chega em casa e ele fala um palavrão. E você não admite que fale palavrão, certo? E o que você faz? Quebra os dentes da criança? Ou você vai tentar sentar e pegar e resolver essa influência que ele recebeu durante o dia inteiro? Então você vai ter que gastar um tempo sentando com o filho para explicar que aquilo é muito feio e que aquilo a gente não vai admitir dentro de casa, e por que a gente não vai admitir, e não importa que falem na escola, o que falar lá você vai falar para mim, e eu vou te ensinar se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Então, eu tenho que pegar e gastar tempo com meu filho para tirar aquelas ideias ruins, aquelas influências que ele está recebendo fora. E isso é difícil, gente. Porque às vezes a gente chega do trabalho, a gente chega moído, a gente está cansado. E as crianças têm um pique absurdo e nos cansam. E às vezes a gente está tão cansado que a gente não tem tempo para ouvi-las, para saber o que eles estão aprendendo e no que é que eles estão sendo influenciados. Tá? Aí está o nosso papel. Nós não podemos livrá-los de todas as circunstâncias. Tá? Muitas delas estão fora do nosso alcance, mas nós podemos acompanhá-los, direcionando-os a reagir de uma forma correta no meio dessas coisas, dando-lhes exemplo de vida. Eles verão as nossas reações e estas influenciarão as suas reações também. Então, eles vão ver como nós vamos reagir em realidades de vida e eles vão estar olhando para a gente para ver como a gente vai fazer. Porque aí, a partir disso, eles vão saber como eles vão fazer.
Se eu chego em casa frustrado com o meu chefe, e chego dando murro em tudo, em parede, e mando todo mundo ficar quieto porque eu não quero falar com ninguém aqui, que hoje foi um dia muito difícil, e tem horas que às vezes é assim, ou não é? É. Nossos filhos, quando eles estiverem frustrados, eles vão gritar com a gente e vão falar: ninguém fale comigo porque eu estou estressado hoje, eu não quero falar com ninguém. Não é isso? Então nós temos que lidar com as influências, as circunstâncias da vida, de uma forma que a gente vai poder ensinar nossos filhos através das nossas ações. Nós não vamos conseguir cercar nossos filhos de tal forma que não haja influência externa sobre eles. Nem que você pegar seu filho e levar lá para um mosteiro no alto do Tibete lá, ele ainda vai ser influenciado por alguém. Não tem como você não ter influência de nada. Ainda que você resolva pegar e fazer a sua casa no meio da reserva dos índios, lá no meio do Amazonas, longe de qualquer lugar, ele ainda vai ter alguma influência externa. Aí você fala: mas como assim, se eu tiver só eu e ele no mato? Ele ainda vai estar ali no mato sendo influenciado até pelo contexto de vida na sua volta, de animais e de plantas e de tudo. Aí você fala assim: como? As plantas vão ensinar meu filho? As plantas não vão ensinar seu filho, mas os bichos vão. Você nunca viu criança imitando bicho? Bobagem, você pensa. É bobagem. Mas a gente tem que pensar o seguinte: nós não estamos criando robozinhos. Nós estamos criando pessoas com personalidade, com identidade, e nós estamos simplesmente direcionando eles para o caminho certo. O mundo vai tentar influenciar, a escola vai tentar influenciar, os amigos vão tentar influenciar, e nós temos que estar com os ouvidos atentos e atentos às reações deles para saber como agir. Tá? Então vamos ver algumas influências que nossos filhos têm. Estrutura familiar. Como que é o lar? Quantos filhos tem? Personalidade das pessoas. Os dois trabalham. O tempo que os pais têm disponível, isso é um tipo de influência ou não? Sim. Agora, eu conheço uma história de um pai que tinha que trabalhar 2 períodos para sustentar a família. Situação financeira muito difícil, e ele tinha que sempre estar lá trabalhando 2 períodos, 16 horas por dia, mas o tempo de deslocar de uma para outra, mais tempo de almoço, ele dormia em torno de 4 horas por dia. Então, quando ele chegava em casa, os filhos estavam dormindo, quando ele saía, os filhos ainda estavam dormindo. Mas sabe o que ele fazia? Ele chegava, mesmo morto, dava um beijo nos filhos, orava com eles e dava um nó na fronha. Era o que ele combinou com os filhos. Aí vocês vão saber que eu vim aqui com vocês ontem à noite. Quando as crianças acordavam, olhavam lá, o pai veio aqui. Uma coisinha besta, né? Dá um nó na fronha. Mas os filhos tinham a segurança que o pai passou por ali. Então nós temos que ver que mesmo no meio dessas adversidades, que às vezes a gente não tem todo o tempo do mundo, nós podemos buscar situações. O ideal é que tivesse tempos de conversa e tudo. Mas aquilo era importante para a segurança dos filhos. Eu tenho um pai presente, mesmo que ele não estava dentro de casa. E ele achou uma forma de deixar claro para os filhos: vocês são importantes, eu passei aqui, eu me preocupei com vocês. Valores familiares. O que é importante para os pais? Com certeza vai influenciar os filhos, não vai? Então veja que as influências não são só de fora, são nossas também. Quais são as regras dentro de casa? Quais são os limites que a gente coloca? O que seria pior para uma criança? Desobediência direta ou quebrar aquele vaso querido da mamãe? Às vezes a criança desobedece, a gente deliberadamente, a gente fala: não faz isso, ele vai lá e faz e a gente deixa passar. Mas se quebra aquele vaso, ele vai ter sorte se ele sobreviver. Mas alguma sequela física vai ficar para o resto da vida. Aí a gente pensa: é bobagem? Mas infelizmente a gente é assim. Não foi aquele vaso então, foi aquele álbum de figurinha da Copa de 1966 que o pai guarda com todo carinho e a criança rabiscou inteiro. E a gente às vezes corrige duramente uma arte normal de uma criança, mas a gente não corrige uma desobediência direta. Um outro exemplo,
Minha mãe conta, eu não lembro, acho que isso daí é intriga da oposição, tá? Que um dia ela chegou em casa, eu estava sentado no chão, e antigamente usava aquelas ceras em pasta, e o cara de pau passou na cara todinha, nos braços, na roupa e tudo. A vontade é o quê? Agora, imagina, vai ter que dar 3 banhos para tirar aquela meleca de toda, né? Isso é arte de criança. Derrubou café pela casa inteira. O menino chega com a cara tudo cortada, que ele pegou presto barba e foi imitar o pai, foi fazer barba. São artes de criança. E às vezes a gente corrige tão duro essas coisas, que não foi uma desobediência direta, não foi um pecado. E a gente esquece de tratar o que realmente precisa, que é coisas que estão ligadas ao coração, no egoísmo, na rebeldia, e a gente trata as coisas erradas. Qual o relacionamento que a gente tem com os vizinhos? Se eu vivo brigando com o vizinho, como que eu vou ensinar para o meu filho que não pode brigar com o amiguinho? Papéis familiares. Quem manda? Eu percebi agora, passando aqui, tem alguns errinhos básicos de português, mas dá para entender. Quem paga as contas? Aí você fala, o que isso tem a ver? Bom, a princípio não tem muita coisa a ver, a não ser que haja disposição em casa, indisposição em casa, de um jogar na cara do outro, é aqui quem manda sou eu, quem paga as contas aqui sou eu, e aí isso vai influenciar a criança. Não tem problema os dois trabalharem, de repente ela ganhar mais que ele, e vamos por assim, ela arcar com mais despesas dentro da casa. Não tem problema nenhum, não é antibíblico. O que é antibíblico é a gente, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu, e a gente aí está precisando pagar a conta, não, eu já paguei uma conta, você não vai, você que se vire para pagar outra. Esse é meu, é a briga do casal. Eu ganho isso, esse é meu. Você ganha isso, esse é seu, e aí não tem acordo, e vive um pé de guerra em casa por causa do dinheiro. E isso vai influenciar nossos filhos. Agora, o cara trabalha, meu avô trabalhava, quando meu pai era pequeno, faz pouco tempo, né? Meu pai era pequeno, meu avô trabalhava 12, 13 horas por dia, para ganhar salário mínimo, para sustentar 8 filhos. Certo? Então, era pulenta no café, no almoço e na janta. Aí hoje, vamos supor que você trabalhe muito, ganha um salário. E aí a esposa consegue um outro emprego, ganha 5 mil, o cara ganha salário mínimo. E por causa disso ele é inferior a ela, porque um ganha mais, outro ganha menos. Ou o contrário, o marido ganha 5 salários, a mulher ganha 1, e por causa disso um é melhor que o outro. Vamos voltar ao princípio de por que Deus fez o casamento? Ambos deviam andar juntos. Vamos parar com competição dentro de casa, porque isso vai influenciar os nossos filhos. Se a gente compete entre a gente como casal, os nossos filhos vão competir entre eles e vão competir com os outros, porque veio o exemplo na gente. Resolução de problemas em casa. Os problemas, eles são resolvidos ou deixa para lá? Existe diálogo ou autoritarismo? Quer dizer, um falou, todo mundo baixa a orelha porque não vai ter mais conversa. As discussões são públicas e calorosas? Os filhos veem os pais brigando? Existe no meio dessas discussões agressões física ou verbal? Porque às vezes não é física, mas às vezes a agressão verbal dói mais do que um tapa na cara. Você não serve para nada e vai embora. Deixa-se as coisas para lá, para de conversar, ignora a pessoa para castigar a outra, fica 6 meses sem conversar. Isso é demais. Eu já ouvi de gente dizer assim, nós ficamos 3 meses sem conversar dentro de casa. Eu não sei como consegue. Eu não imagino como que alguém consegue fazer isso. Mas existe gente que faz isso. Então, a forma como a gente resolve os nossos problemas dentro de casa, nós vamos estar ensinando os nossos filhos como eles vão resolver os deles. É influência. Outro exemplo. Como a família reage ao fracasso. Então, quando o filho fracassa, como que a gente reage? Ele tirou uma nota vermelha. Aí a gente tem que, antes de brigar, a gente tem que avaliar o que aconteceu, certo? Eu sempre tirei nota boa na classe. Eu sempre era o primeiro na classe. Mas teve um dia que eu tirei nota vermelha. Não foi a média, mas foi uma prova.
porque eu não entendi a matéria. Era matemática, o professor não explicou e tirei nota vermelha. Aí, porque tirou uma nota vermelha, dá um tapa na orelha ou vamos entender o que aconteceu? A gente tem que cuidar com isso. Por exemplo, às vezes o fracasso é que o pai jogar bem futebol, põe o filho na escolinha de futebol, mas o filho é um desastre, né? E o pai fica frustrado, porque o menino não joga bola direito, né? Será que nossos filhos, todos eles têm que ser gênio? Veja que cada um de nós somos bons em alguma coisa, tá? Um vai ser bom na área de exatas, o outro vai ser bom na área de literatura. Uma pessoa é um empreendedor. Você vê crianças pequenas já vendo. Outra pessoa, ele tem um potencial enorme para a parte artística. Eu, por exemplo, minha grande virtude é desenho. Vocês lembram dos desenhos que eu fazia, o pessoal mais antigo aí? Maravilhosos, todo mundo entendia tudo, não era? Tem pessoas que são para a área de línguas. Não adianta a gente querer que nosso filho seja bom em tudo. Isso é desumano com eles. Deus não exige isso da gente, a gente exige isso deles. Agora, o que nós não podemos deixar é que ele fracasse por não estudar, por não se esforçar. Mas, às vezes, a gente, como pai, tem muita culpa nos fracassos dos nossos filhos, porque a gente põe na escolinha de futebol, no inglês, faço inglês, é bom, tá? Deixar claro aqui para o Tiago e a Karina que eu não estou jogando contra, né? Põe eles para fazer judô, põe eles para fazer, a menina para fazer balé, e eles têm um dia todinho cheio. Em si é errado? Não, mas de repente a gente está sobrecarregando eles e por isso que eles estão falhando em algumas áreas. Porque a gente está exigindo demais nessas coisas. Vamos lá, mais um pouco. Você zomba das tentativas do filho? Tudo bem que quando eles começam a falar, a gente dá risada, né? Eles erram aqui, aí a gente repete, eles falam de novo, a gente dá risada. São coisas normais, tá bom? Só que os nossos filhos são diferentes. O Rafa, ele não conseguia falar paralelepípedo. Ele tinha 2 anos. E ele ficou num canto e ficou. Dali um pouco a gente ouve um grito lá do canto. Consegui! Ele falou para falar paralelepípedo. Porque ele era do tipo que se desafiava aí que ele ia fazer. A Caris não, ela já começava a chorar. Então a gente tinha que saber em agir diferente com um e com o outro. O Rafa, se você desse um desafio para ele, aí que ele ia. A Caris, às vezes, ela se sentia acuada e aí ela desanimava. Então, como que a gente reage quando eles não conseguem fazer alguma coisa? Tá? Incentiva-se a tentar de novo. Incentiva ele a buscar uma nova forma de fazer. Ou de falar assim, não filho, tudo bem, você tirou essa nota aqui, mas nós vamos estudar. Mas pai, eu não estou entendendo a matéria. Tá bom, nós vamos sentar junto e nós vamos estudar. E tem hora que é difícil, porque tem um problema. A Caris teve uma dificuldade com física esses dias atrás. Aula de física. E ela não conseguia entender. E aí, conversando com pessoas mais antigas da cidade, pessoas de 40 anos, até de 50, fala assim, o professor dela é fulano? Não se preocupa que eu também não entendia. Então não adianta querer ver que se o professor vai fazer ela entender, e por favor não falem o nome, que já sei que estão comentando, deve ser fulano, né? Não adianta querer forçar, porque se ninguém entende, como que ela vai entender? Só que tem um problema, fazia 30 anos que eu não estudava física. E como que ia fazer? Aí vai o velho estudar um pouquinho, para lembrar um pouco, para ajudar ela a fazer a prova, para ela conseguir tirar nota. Às vezes, a gente vai ter que ir para esse esforço. Aí você fala, então está lascado, meu filho, porque eu sempre fui péssimo em matemática e física. Mas geralmente tem um equilíbrio em casa. Um dos dois ia bem na escola. E aí, a gente como pai e mãe pode chegar a esse acordo. E de repente é a mãe que vai melhor, era melhor nas exatas e o homem não. Só que aí eles chegaram os dois do trabalho. E está lá o filho com a dificuldade, né, na matéria. E tem que fazer a janta e lavar a louça. E aí pode haver o acordo de repente o homem falar, bom, então você lá explica isso para a criança, porque eu prefiro fazer a janta do que explicar isso, porque eu não vou conseguir nunca. Qual o problema disso? Ele vai ser menos homem se ele fizer a janta?
Não. É os dois andando juntos para o bem do filho. Tá. Extremismos perigosos com respeito a esse assunto de influências. Nós falamos muito de influência familiar porque esse é o nosso propósito. Mas tem as influências externas e essas nos dão medo. Então, todas as coisas terão papel importante na vida do filho e formação? Sim. Só que existem dois extremismos. Um diz assim, bom, se o mundo vai trazer alguma influência para o meu filho, eu vou isolar ele de tudo, porque se ele receber alguma influência, isso vai ser definitivo e vai destruir o caráter dele. E aí você cria uma redoma e isola seu filho do mundo. Esse é um extremismo. Esse tem o outro lado, o outro extremismo. Bom, já que ele vai ser influenciado, então deixa ele ver o que ele quer, assistir o que ele quer, jogar o que ele quer, ir onde ele quer, porque ele vai ser influenciado mesmo de alguma forma. Então, um quer isolar o filho do mundo e o outro larga para fazer o que quer. E nós temos que ter equilíbrio nisso. Você não pode isolar o filho do mundo, porque você isola ele por 18, 20 anos, e quando você soltar ele no mundo com 20 anos, ele não sabe o que fazer da vida, porque ele nunca pisou no mundo. Então, ou ele confia em todo mundo e vai ser logrado, porque o mundo é cruel, ou ele não vai saber como agir, como se relacionar, como conversar, ou ele vai se achar mais santo que o mundo todo. Tudo isso vai vir como resultado. Se você largar ele vai achar que tudo é normal, que pode fazer tudo, que pode agir de qualquer forma, e daqui um pouco você tem um filho fazendo as piores coisas do mundo e não entende por quê. Então, os dois extremos são errados. E a tendência humana é ser extremista. Então, a tendência no mundo hoje, ou o cara é machista, ou a mulher é feminista. Quando o ideal é seguir o que a Bíblia diz, e nem ser machista e nem feminista. Os dois vão andar junto, em comunhão, dentro dos princípios do que a palavra de Deus diz. Então, a tendência humana sempre é extremos. E Deus nos chama a equilíbrio. Então, nesse caso, se a gente deixa o filho muito solto, quem vai mandar no coração dele vai ser o mundo. Se a gente deixa o filho muito preso, ele não vai saber como agir, não vai ter maturidade de vida para saber se relacionar no mundo. Tá? As situações de realidade, ele não vai saber como agir nessas situações. Porque ele nunca soube como agir em situações reais. Então, o que tem que fazer? É gastar tempo. Onde você vê a influência e você gasta tempo quando ele chega da escola para saber o que ele ouviu lá. Como que foi o dia dele. E tem dia que os filhos são cruéis com a gente. Você chega, 7 horas em casa, cansado, come, brinca com eles, dá aquela atenção. Quando você deita na cama, 11 horas, e você está quase dormindo, aí eles chegam, ô pai, ô mãe, e aí eles querem conversar. E aí eles estão falando e a gente está assim, porque ele está cansado. Só que aquela hora que ele quer falar, a gente tem que gastar um tempo, porque é dali que a gente vai saber o que está dentro, o que está no coração. Porque é espontâneo. Quando a gente faz pergunta direta, nem sempre a resposta vem espontânea. Mas quando ele começa a puxar o assunto, é alguma coisa que está incomodando ele. É claro que, às vezes, eles só querem atenção. A gente vai lá, dá um beijo, ouve 2 minutinhos, ora junto, canta um corinho com eles e põe para dormir, amanhã a gente conversa mais. Mas esteja atento para ver se aquilo é sério. E tem um detalhe, as crianças fazem uma coisa com a gente. Elas testam a gente. Elas jogam uma coisinha, uma pergunta, uma coisa. Se elas veem que a gente dá atenção, aí elas se abrem. Se elas veem que a gente ridiculariza, sabe o que elas fazem? Elas não falam, fica guardado e a gente não sabe o que aquilo vai gerar dentro delas. Então a gente precisa estar atento. Bom, existirão influências externas? Existirão. Mas o nosso papel é orientar nossos filhos em direção a Deus. Então, é aquela coisa, para que lado nós estamos apontando a flecha? Para que lado nós apontamos os nossos filhos? Capítulo 22 de Provérbios, verso 15. Gente, se tem alguma pergunta, alguém quer colocar alguma coisa, pode falar. 22, 15. Provérbios 22, verso 15.
A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estultícia, aquela intenção má, o pecado, a indução a pecar, está ligado ao coração da criança. Mesmo que você coloque ela no mosteiro lá no Tibete e não tenha influência de nada mais, ela ainda tem a natureza pecaminosa dentro dela. E aí, a vara, a correção é que vai afastar essa criança desses atos errados. A gente não vai entrar na questão da vara de correção agora, vai ser provavelmente semana que vem, mas a gente está atento que nossos filhos são pecadores. Por mais que a gente os isole do mundo, ainda eles são pecadores. Como nós. E tem aquele ditado que a fruta não cai longe do pé, né? Então, a mesma natureza que está na nossa vida, está na deles. Sabe uma coisinha bem simples que a gente pode fazer como casal, pensando nos filhos? A gente pode olhar para as nossas lutas internas, nós, e lembrar das lutas que a gente passou em adolescência, juventude, ou quando criança, quando às vezes a gente lembra, né? Porque tem coisas que a gente lembra de 4, 5 anos de idade, certas situações que a gente passou. Então a gente lembra essas coisas e vê as lutas que a gente passa, e a gente deve começar a pensar assim, será que meu filho não está passando por isso também? Você vê que o filho está quieto demais. Então vamos pôr o casal, geralmente um é mais extrovertido, outro é mais pensativo, mais calmo, não é assim? Normalmente é assim, não é? Então lá, tem um filho que você percebe que ele é mais introvertido. Aí de repente o pai é extrovertido, não está nem percebendo algumas coisas, mas a mãe é introvertida e pensa assim, talvez está acontecendo isso com ele como aconteceu comigo. Então, vamos puxar um pouquinho, vamos fazer esse exercício para ajudar a gente a entender um pouquinho os filhos. Então, a gente falou de influências e a gente pensa assim, então as influências vão determinar como vai ser meu filho. Não. Um barco à vela, o vento está soprando, não está? E o vento está soprando para o norte e os caras conseguem pôr o barco para ir para o leste ou para o sul. Por quê? O que determina a direção para onde vai o barco não é o vento, mas é a posição da vela. O vento pode ser forte ao ponto de atrapalhar, mas o sábio, que sabe manusear bem um barco à vela, ele faz o seguinte, ele vai virando a vela de tal forma que ele usa o vento para pôr o barco onde ele quer. Aqui está o nosso desafio sobre as influências. O vento do mundo vai soprar, mas nós temos que ser diligentes e sábios ao ponto de ir virando a vela para direcionar esse barco para a direção de Deus, da palavra de Deus e da confiança em Deus. Bom, a Bíblia fala que a vara é o instrumento que vai corrigir o erro, essa natureza pecaminosa, isso que está ligado ao coração dos nossos filhos, certo? Então, a ênfase daqui não é vara, primeiramente, mas o coração dos filhos que tem algo ligado ao coração, algo errado ligado ao coração deles. Isso que é o ponto principal. A vara é o jeito de corrigir isso que está errado. Mas a gente tem que lembrar que o que está errado está no coração deles. Tá bom? A estultícia está ligada ao coração da criança. Não é só ao comportamento externo. Ou a criança ela é dirigida a se apegar a Deus, ou ela vai se apegar ao mundo, ou às coisas, ou às tentações. O egoísmo, a rebeldia estão ligados ao coração dos nossos filhos. E se nós não corrigirmos isso, eles serão aquelas pessoas que serão chatas e que é o egoísmo que vai mandar na vida delas, é que aí a rebeldia vai mandar na vida delas. Nós temos que corrigir isso para tirar do coração, e não adianta só, eu vou tirar o egoísmo do coração do meu filho. Não adianta, o coração do ser humano não fica vazio. Então eu tenho que ensinar o que Deus diz. Porque aí tira o que é errado e coloca o que é certo. Não há transformação de vida se não for colocando a palavra de Deus dentro de nós. Transformação efetiva. Você pode ter lá alguém o tempo todo te conduzindo. Não pode fazer isso, não pode falar isso, não pode agir assim, não pode agir desse jeito, me dá relatório disso, faz isso, faz aquilo.
controle total, a pessoa ainda peca dentro do coração. A mudança vem da palavra dentro dela. Por isso que Romanos 12 fala renovação da vossa mente. Se não renovar a mente, se a palavra não entrar no lugar do que é ruim, não vai transformar. Quando Paulo fala em Efésios, aquele que roubava, não roube mais. Se acabou por aqui, ficava vazio. Mas ele fala, mas ao contrário, trabalhe. E ajude quem precisa. Você viu que tira o que é ruim, coloca o que é bom no lugar. Aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Irai-vos, mas não pequei. Não deixe que isso tome conta do seu coração. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, mas perdoe, assim como Cristo vos perdoou. Estão vendo que tem um lado ruim, que tem que ser tirado. Mas para haver transformação genuína, o que vem de Deus, o que é da palavra de Deus, tem que ser colocado no lugar. As influências são fortes, mas se nós direcionarmos os nossos filhos a Deus, lembra da ilustração do barco à vela? O resultado das influências não serão decisivos, mas o que vai ser decisivo é a direção que nós demos no meio daquelas situações. Então, você vê uma criança fazendo arte ou desobedecendo, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas como que a gente sabe se um pai corrige o filho ou não? Porque o filho fez arte? Não, o filho vai fazer arte mesmo. A gente vai saber se o pai corrige ou não, é que quando o filho age errado, é a reação do pai ou da mãe naquela situação. Pode ser uma reação de frustração, de vergonha, ou pode ser aquela reação, eu não posso deixar meu filho continuar errando, e vai agir biblicamente para tirá-lo do erro daquela atitude errada. Então você sabe da correção dos pais para com os filhos à medida da forma como eles agem quando os filhos erram. Porque os filhos vão errar, porque eles são humanos e são nossos filhos. E nós erramos. Segundo Reis, capítulo 5, dá uma ilustração bíblica de como a influência do mundo, a influência externa não precisa ser definitiva na vida dos nossos filhos. Segundo Reis, capítulo 5. Versos 1 a 4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dava vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. A gente pensa nas influências, certo? Pensa nessa menina. Foi tomada à força da sua terra, levada para o meio de um povo pagão, e aí você pensa assim, acabou. Essa menina vai virar pagã, vai virar talvez uma pessoa que não preste, porque não vai ter ninguém lá para ensinar a palavra de Deus para ela, não é assim? Influências. Se foi, perdeu. Só que o que é interessante é que no meio de tudo isso, essa menina mantinha íntegro aquilo que ela ouviu dos pais, porque ela ouviu de alguém. E aí ela começa a falar com a mulher de Naamã de uma forma que é surpreendente, para alguém que estava sofrendo tantas influências ruins. Ela podia estar revoltada, me tiraram da minha terra, me tiraram da minha família, eu sou uma escrava aqui agora, Deus não deve existir mesmo, porque olha a situação que eu estou vivendo agora. As influências, mas elas não são definitivas. Olha o verso 3. Disse ela à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ela não perdeu a essência, aquilo que ela ouvia falar, de como Deus agia através da vida de Eliseu, de como que podia transformar a vida daquele homem. Ah, mas é lepra, lepra não tem cura. Ah, não tem para quem não tem Deus, mas para quem tem Deus tem. E essas influências não foram definitivas na vida dessa menina.
Ainda estava dentro do coração dela aquelas verdades que ela aprendeu antes. E ela pôde ser uma luz e um testemunho numa terra distante, com circunstâncias adversas. Não desanimemos. Sabe o que a gente fala? A gente fala muitas vezes: olha, é melhor não ter muito filho, é melhor nem ter filho, porque olha o mundo como está agora. Imagina o que vai fazer, o que vai virar esse mundo. Tenho medo do que vai acontecer pelos meus netos. E é verdade, eu também tenho. Mas a gente acaba achando, vira fatalista e achando que essas coisas vão tomar conta e nossos filhos estão perdidos e nossos netos estão perdidos e não tem solução. E não é isso que Deus fala. Tá? O papel que nós temos é muito importante. Nós somos agentes a quem Deus confiou o direcionamento do coração dos nossos filhos, para serem dirigidos para Ele. Então nós temos um ótimo papel, só que nem sempre a gente consegue colocar. Quem está no comando do nosso lar? Quem está no comando ali, os filhos ou nós? Qual é a autoridade que os pais têm? Até que ponto os pais podem exercer essa autoridade? Por que que os pais têm essa autoridade? Quem deu para eles essa autoridade? Então vamos para Gênesis 18, 19, pensando nessas questões. Gênesis capítulo 18, verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Eu ordenei que ele fale a seus filhos e a sua casa depois deles. Tá bom? Então, Deus colocou, no caso aqui, colocou Abraão na posição de comando. E ordenou: você vai falar para os seus filhos. Deus coloca a gente na posição de comando, nos dá responsabilidade, nos dá autoridade, vinda direta dele, para conduzir nossos filhos para quem? Para Ele, para Deus. Nós não estamos colocando, nosso papel não é conduzir nossos filhos àquilo que nós queremos, mas sim na direção de Deus. Deuteronômio 6,2 fala mais ou menos parecido, só que agora falando para a nação de Israel, não só para Abraão. Deuteronômio capítulo 6, versículo 2. Para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aqui inclui o papel dos pais e dos avós. Mas os avós vai ficar para o último estudo. Mas já tem uma pincelada aqui. Tá? Avós têm sim um papel. Aquilo que a gente ensina para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Nós não podemos deixar os nossos filhos à deriva no meio do mar. Se quebrar o mastro principal de um barco à vela, ele fica à deriva e ele vai afundar. Não sei se vocês já ouviram a ilustração do barco viking. Os vikings, eles tinham o barco mais confiável da antiguidade. E aí tentavam copiar o barco que eles faziam. E descobriram que o segredo do barco dos vikings era o mastro principal, que não quebrava. Então os vikings tinham um cuidado todo especial com esse mastro principal, porque quando ele quebra, o barco fica à deriva. Então eles subiam numa montanha, num lugar alto, bem alto, escolhiam a melhor árvore, da melhor madeira e cortavam, não a madeira, tudo em volta. Aí deixavam lá aquela árvore. O vento vinha e dava direto naquela árvore. E ela vinha e voltava. Depois de um tempo, então eles faziam isso programado.
Eles já programavam de ter aquele mastro para um barco daqui 10 anos. Aí eles vinham e cortavam aquela árvore. E podia vir o vento que viesse. Ele já estava acostumado às intempéries dos ventos, e aí ele não se quebrava no meio do mar. Esse é o perigo da gente isolar nossos filhos do mundo. Porque o dia que o vento bater forte, o mastro quebra e eles ficam à deriva. Então nós precisamos sim, no meio das dificuldades, direcionar nossos filhos e ficar virando a vela para a posição certa. Porque aí eles vão saber, quando eles não tiverem mais a gente para direcionar, eles vão saber para que lado ir. Mas se eles nunca tomaram um vento na vida, vai quebrar o mastro, fica à deriva e eles não sabem o que fazer da vida. Bom, Efésios 6,4 a gente já leu, que vós pais não irriteis vossos filhos, não provoqueis vossos filhos a ira, mas ensinai-vos na administração do Senhor. Faz parte, nós somos chamados para estar no controle, nós somos chamados para fazer o que Deus manda, que é estar à frente, ensinando, dirigindo, colocando aquilo que Deus colocou para nós diante deles. Tá? Nós também somos chamados para obedecer o que Deus manda. Em Provérbios 6, 23, Provérbios capítulo 6, verso 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida. Se a gente não corrigir nossos filhos, nós não estamos mostrando o caminho da vida para eles. Já pensou no tamanho da crueldade que a gente está cometendo com os nossos filhos, quando a gente não ensina eles nesse caminho, quando a gente não coloca eles na direção certa? Porque a repreensão coloca a criança no caminho da vida. Quando a gente deixa de fazer isso, nós estamos destruindo a vida dos nossos filhos. Ah, mas ele está chorando porque ele quer muito aquilo lá. Então você vai deixar ele para o caminho que ele quer? Ou você vai querer conduzir seu filho no caminho de vida? Tá? Bom, confiança. Bom, vamos antes de ler o confiança para agir, olha só 22:15. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Então nós corrigimos os nossos filhos não porque a gente quer, não porque a gente gosta, mas porque Deus mandou. Porque dói na gente bater. Primeira vez que eu corrigi o Rafa, doeu. Eu chorei mais que ele, a gente chora mais que eles no começo, principalmente que são pequenininhos, fofinhos, bonitinhos, né? Mas dói na gente. Só que eu não corrijo porque eu quero. Eu corrijo porque Deus manda. Qual o nível de autoridade que a palavra de Deus tem nas nossas vidas? Lembra que a gente falou isso a semana passada? Se Deus manda, eu tenho que obedecer. Tem um vídeo chamado Por que Vocês Não Vêm? É um índio Yanomami contando da conversão dele. Tá? No vídeo ele não fala isso. Mas um dia, esse índio Yanomami, ele saiu da aldeia, ele pregou numa cidade, mas ele não falava a língua, então ele pregou e alguém traduzia. E aí ele falava assim: olha aqui para minha mão, olha aqui. Eu falo para ela abre, ela abre. Eu falo fecha, ela fecha. A minha cabeça manda e a minha mão obedece. E por que a gente, quando Deus fala que Ele é a cabeça, a gente não obedece? Alguma coisa está errada. Uma coisa tão simples, né? Mas tão profunda. Qual a autoridade que a palavra de Deus tem nas nossas vidas? Eu não vou corrigir o meu filho porque eu quero, porque eu não quero passar vergonha, porque eu quero que ele seja bonitinho. Eu vou corrigir meu filho porque Deus disse isso para mim. E é caminho de vida para ele. E é tirar ele da estultícia. E é levar ele para os caminhos de Deus, para a direção de Deus. Eu não vou corrigir o meu filho porque eu passei vergonha e fiquei com raiva, agora dou uma surra nele para desforrar as minhas frustrações no meio daquela situação. Eu vou corrigi-lo da forma adequada,
porque é uma questão de obediência a Deus. Geralmente, quem espanca filho não corrige direito. Aí você vai falar, claro, isso é lógico. Não, é lógico, mas vamos entender a frase. Quando eu não estou acostumado a corrigir as atitudes erradas do meu filho, no dia a dia, e eu resolvo numa hora que eu fico muito frustrado corrigir, eu não sei, eu não estou treinado a fazer certo e eu faço errado. E aí, em vez de sentar, de conversar, de mostrar o erro, coisas que a gente vai ver a semana que vem, formas e como fazer, em vez de fazer isso, aí eu pego, deito ele, dou lá 2, 3 varadas para que ele aprenda, e aí sento de novo, converso para que ele entenda, oro, gasto tempo em tudo isso. Se eu não estou acostumado a fazer isso, quando eu fico com raiva, eu faço bobagem. Eu meto a mão no meio da cara, dou bico numa criança. Por quê? Eu não corrijo certo, um dia eu estou muito irritado e eu desconto a minha irritação, a minha ira sobre o filho. Isso é pecado. Tá bom? A gente tem que guardar bem a diferença entre disciplina e correção e espancamento, ou simplesmente bater no filho porque eu fiquei com vergonha, estou frustrado, então eu tenho que descontar minha raiva e minha frustração em cima dele. Só que, ao mesmo tempo que Deus nos deu esse papel, e eu corrijo porque Deus deu, eu tenho que entender que se eu negar a correção ao meu filho, é um ato de desobediência direta a Deus, e eu estou pecando. Eu tenho que ter confiança para agir, porque Deus mandou, é uma ordem direta, Ele é o meu superior, então eu não devo ter medo e devo agir. A gente não tem escolha. Se a gente não governar nosso filho vai ficar à deriva. Então nós temos que obedecer a Deus para não deixar nossos filhos desorientados. E é por isso que às vezes o lar está virando um caos, porque eles não têm direcionamento. A gente não está obedecendo a palavra de Deus de assumir o controle do lar, exercer a autoridade e direcionar nossos filhos no caminho certo. Deixar a criança decidir a sua vida produz nela que ela é dona de si. E ela vai aprender que ela tem que tomar as suas decisões, e aí ela não vai saber para quem olhar, porque a tomar decisões a criança aprende olhando para os pais. Se o pai diz assim, olha, não filho, estou falando de aqueles 2 anos, 3 anos, você que tem que decidir o que você quer, eu tenho que te ensinar a decidir desde já. A criança não está pronta para decidir. Tá bom? Agora, errado, eu de repente chegando na época da faculdade, eu quero que ela seja advogada e ela quer ser fisioterapeuta, falar, não, você vai ser advogado e pronto, acabou. Aí é errado. Nós estamos falando de direcionamento, preparando os nossos filhos para a vida. Vai chegar uma altura que a gente vai começar a dar para eles decisões a serem tomadas, porque nós estamos treinando eles para enfrentarem a vida. Então é errado o pai e a mãe também decidir a vida toda deles, o tempo todo. Veja de novo a questão do extremismo. O pai e a mãe decidem tudo, decidem como que ele vai ser, o que ele vai ser, em que faculdade vai estudar. E o filho tem 25 anos e tem que ligar para a mamãe para pedir autorização, porque senão ele não sabe o que ele vai fazer na hora do almoço. Acontece demais isso. Por isso que hoje está complicada essa questão de casamento. Os caras estão pensando em casar depois dos 30. Porque tudo tinha que pedir para a mamãe. Claro, tem uns casos que pessoas levam mais tempo, não estou falando isso. Estou falando assim, perceberam como é difícil achar pessoas responsáveis hoje? Com 20 anos de idade? Ou com 22, ou com 28? Né? Tem gente com 30 anos que não quer sair de casa e não se coça para nada. Nos Estados Unidos agora os pais tiveram que entrar com uma ação contra o filho para ele sair de casa, porque ele tinha 40 anos e não queria sair de casa. Também, comidinha na cama, roupinha lavada, videogame de noite sem parar, não queria trabalhar. Agora, pode ser, nós não estamos aqui para julgar, pode até ser que foi uma situação diferente, mas no modo geral, a gente imagina que então um cara desse nunca foi treinado para vestir as calças, para ser homem. Então nós temos que ter o comando, mas ter o comando tem que ser com sabedoria, para a medida que a gente vai dando as ordens, e eles são pequenininhos, tem que nos obedecer, aí a gente vai dando responsabilidades para eles, dentro dessas responsabilidades eles vão tomando decisões, que a gente vai começar a trabalhar, induzindo eles em como tomar essas decisões. A gente sabe o que é melhor.
Mas a gente vai começar a dar dicas mostrando na palavra o que fazer, o que você vai fazer agora, e aí ele corrige, ele vai reagindo conforme a palavra. Se ele reagir contra a palavra, a gente intervém, porque a gente ainda está no comando. Então tem que ter o equilíbrio. E eu quero terminar aqui, tem uns 2, 3 minutinhos. Criar filhos não é só cuidar, dar coisas e comida. Criar filhos é treiná-los na direção de Deus. Em Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Deuteronômio 6, 6 e 7. Vamos pensar numa definição do que é criar filhos, para a gente ficar refletindo essa semana. Tá? Semana que vem a gente vai falar sobre atitudes do nosso coração ao criar os filhos, porque nós estamos trabalhando o coração dos nossos filhos. Então nós temos que ver a atitude do nosso coração para criar esses filhos também. Atitudes de humildade, reconhecendo quando erra, formas de correção corretas à luz das Escrituras, examinar os nossos propósitos, os nossos objetivos, porque às vezes nós estamos com o objetivo errado na criação dos filhos, por isso nós deixamos eles confusos, tá bom? Nós vamos entrar em coisas um pouquinho mais práticas. Mas o que é a definição bíblica de criar filhos? Verso 6. Bom, vamos começar no 4. Só para curiosidade, o verso 4 e 5, vocês já viram, quem fez cronológico lembra das figuras dos fariseus com os panos amarrados no braço, né? Então, um bom judeu, ele tem que decorar o verso 4 e 5, saber na ponta da língua. Decor. Desde criancinha, todos pequenininhos, eles têm que saber decorar esses 2 versos. E aí, por causa desse texto, aí os fariseus escreviam e amarravam no braço também. O problema não era eles fazer decorar e amarrar no braço as falas desse verso. O problema era a atitude orgulhosa deles de se acharem santos e que nunca erravam. Tá bom? Mas olha o que o verso diz. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se não tiver no coração da gente, a gente não vai conseguir passar para eles. Tá bom? Estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Se não tiver no coração, a gente não consegue pôr na cabeça dos filhos. Então, criar filhos é treinar os nossos filhos na direção de Deus. É pegar a flecha e apontar a flecha na direção correta, que é na direção de Deus. Não é só cuidados externos, não é só cuidar de um comportamento externo bonitinho, é olhar o coração dos nossos filhos, ver o que está acontecendo com eles e direcioná-los na direção de Deus. Deus nos colocou no comando. Deus nos deu uma tarefa. E criar filhos dentro da palavra de Deus é uma questão de obediência a Deus. Vamos orar? Depois eu só vou pedir, eu vou orar, mas eu vou ter uns avisos rápidos para dar. É 1 minutinho, mas só não sair rapidinho, tá, gente? Senhor, nós queremos clamar a Ti. Nós precisamos da Tua ajuda para criar nossos filhos. Eu sou falho, sou humano, cada um de nós temos as nossas lutas. E muitas vezes nós nos enganamos, nós erramos nas nossas motivações e na nossa maneira de agir. Eu clamo ao Senhor por cada um de nós. Que o Senhor vai dar para a gente o discernimento do Senhor, a firmeza e uma atitude de obediência àquilo que o Senhor pede de nós. Abençoe aqui cada pai, cada mãe, cada criança, cada adolescente, que na Tua misericórdia o Senhor vai edificar nossos lares. Vamos fazer a nossa parte em obediência à Tua palavra, vamos agir de uma forma correta, mas nós precisamos da Tua bênção para aquilo que somos tão fracos. Talvez alguns pais estejam já com preocupação com os filhos e o coração apertado por causa daquilo que eles não têm feito ou o caminho que têm andado. Então nós clamamos a Ti pela vida destes, para que o Senhor os traga de volta para os Teus caminhos e para a Tua luz, Senhor.
Dê para nós a esperança, a certeza de um Deus poderoso, que pode fazer qualquer coisa infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E que o Senhor vai nos ajudar a agirmos corretamente como pais, fazendo aquilo que o Senhor pede de nós e confiando no Teu poder, no Teu Espírito trabalhando no coração dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém.